esse nome é, oh quão lindo esse nome é, o nome. Non lo so se tu hai sentito ti ricordi della predica di sabato scorso. Não sei se vocês se recordam da pregação da semana passada. E questa predica è anche già su internet E aquela pregação já está na internet, no nosso canal do YouTube. e parla sul tempo. E nos fala sobre o tempo, Amen? Il nostro tempo custa. que o nosso tempo custa. Amen? Quindi vedi che tu stai dando il tuo tempo a Dio oggi. Então veja que nós estamos dando o nosso tempo a Deus hoje. E questa è una cosa importante da tenere in E considerazione. isso é uma coisa muito importante para nós pensarmos. Amen? Perciò usa il massimo della tua intelligenza oggi, Portanto, irmãos, use o máximo da sua inteligência hoje, della tua attenzione, da sua atenção, per assorbire il massimo le cose di Dio. para absorver ao máximo as coisas de Deus. Io vi invito a leggere la Bibbia nel libro di Esodo, Eu os convido a ler a Bíblia no livro de Êxodo, capitolo 8. capítulo 8. Noi leggeremo qualche versetti. Leremos alguns versículos. Alleluia. Il primo versetto è il versetto 25, capitolo 8 di Esodo, versetto O 25. primeiro versículo é o 25 do capítulo 8 do livro de Êxodo. Versetto 25, ci siamo lì? Pronto, irmãos? Versetto 25 dice: il faraone chiamò Mosè e Aarone e disse: andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese. Offrite sacrificio a Dio qua nel paese. Amen. Dopo versetto 28. Após o versículo 28, irmãos. Versetto 28 dice così: allora il faraone disse: io vi lascerò andare perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto. Soltanto non andate troppo lontano e pregate pure per me. Amen. Mi seguite, sì o no? Adesso tu vai al capitolo 10. Agora ao capítulo 10, irmãos. Il versetto 8. O versículo 8. Dice così: allora fecero ritornare Mosè e Aarone dal faraone e le disse loro: andate, servite il Signore il vostro Dio. Ma chi sono quelli che andranno? Mosè disse: noi andremo con i nostri bambini, con i nostri vecchi, con i nostri figli e con le nostre figlie. Andremo con le nostre greggi e con i nostri armenti perché dobbiamo celebrare una festa al Signore. Il faraone disse loro: così sia il Signore con voi, come vi lascerò andare voi e i vostri bambini. Ma voi avete delle cattive intenzioni. Allora no, andate soltanto voi uomini e servite il Signore, perché questo è quello che volete. E il faraone li cacciò dalla sua presenza. Ancora capitolo 10. Ainda no capítulo 10, E leggiamo versetto 24 e versetto 25. versículos 24 e 25. Allora il faraone chiamò Mosè e disse: andate, servite il Signore, rimangono soltanto le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno andare con voi. Mosè disse: tu ci devi permettere di avere sacrifici e olocausti da offrire al Signore il nostro Dio, perciò anche il nostro bestiame verrà con noi senza che ne rimanga indietro neppure un'unghia, poiché da esso dobbiamo prendere le vittime per servire il Signore nostro Dio, e noi non sapremo con quale vittime dovremo servire il Signore finché non saremo arrivati là. Amen. Preghiamo. Oremos, irmãos. E volevo che tu tenessi la tua Bibbia aperta. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo. Feche os seus olhos e oremos. Padre, nel nome di Gesù, questa notte è una notte importante perché siamo davanti alla tua presenza. E per cui, Signore, vogliamo che il tuo Spirito Santo ci dia la capacità di capire la profondità della tua parola. E tutto ciò, Signore, che il tuo Spirito, Signore,
ha messo nel mio cuore che io riesca con la tua grazia insieme al mio fratello condividere con la tua chiesa, Signore, nel nome di Gesù. Siamo qua sottoposti alla guida del Signore, nel nome di Gesù. Amen. Carissimi, la liberazione del popolo di Israele Irmãos, a libertação do povo de Israel è stata integralmente una cosa soprannaturale. foi absolutamente uma coisa sobrenatural. Se tu guarda la storia della liberazione di Israele dall'Egitto, Se vocês virem a história de liberação do povo de Israel do Egito, non troverete assolutamente nessun tipo di combattimento bellico. vocês não encontrarão nenhum tipo de enfrentamento bélico. Non è che Mosè è andato là con una squadra di soldati Não é que Moisés chegou com um grupo de soldados e ha cominciato a combattere per liberare e Israele. começou a guerrear com o Egito para liberar Israel. No, la liberazione di Israele è stata qualcosa di soprannaturale. Não, a libertação de Israel foi alguma coisa sobrenatural. Dall'inizio alla fine è stato qualcosa di Do soprannaturale. início ao fim foi uma coisa sobrenatural. Amen. Amém, irmão? Ma per fare qualcosa di soprannaturale, Mas para fazer alguma coisa sobrenatural, Dio ha bisogno di uomini Deus precisa de homens che siano allenati nella sua scuola. que sejam treinados na sua escola. E quest'uomo si chiama Mosè. E este homem se chamou Moisés. Mosè è stato scelto per questa missione, Moisés foi escolhido para esta missão. ma lui non ha potuto combattere nella sua sapienza e nella sua forza. Mas ele não poderia combater na sua ciência e na sua força. La Bibbia dice che Dio mandò Mosè A Bíblia nos diz que Deus mandou Moisés alla terra di Madian à terra de Madian. e lì lui rimase per 40 anni E ali ele permaneceu por 40 anos, lavorando come pastore trabalhando como pastor e essendo servitore del suo suocero. e sendo um trabalhador do seu sogro. Perché che Dio portò Mosè in quella situazione? E por que Deus colocou Moisés naquela situação? Perché Dio prima di usarlo, Porque Deus, antes de usá-lo, Dio voleva allenare Mosè Deus queria treinar Moisés e dare a lui la capacità di vedere le cose soprannaturali. e dar a ele a capacidade de ver as coisas de uma forma sobrenatural. La Bibbia dice che lui rimase con il suo suocero, A Bíblia nos diz que ele permaneceu ali com seu sogro, Jetro, Jetro, e rimase per 40 anni e il suo suocero era un sacerdote. e permaneceu ali com o seu sogro, que era um sacerdote. Quindi lui ha imparato qualcosa dei discorsi spirituali. Então ele também aprendeu algumas coisas sobre o E in espiritual. questo tempo di 40 anni E nesse tempo de 40 anos, Dio stava inserendo nel carattere di Mosè Deus estava colocando no caráter de Moisés dei valori valores, che lui dopo non poteva negoziare. de valores que ele jamais poderia negociar. Amen. Amém, irmão? È così che Dio fa con noi. E é assim que Deus faz conosco. Prima che Dio ci dia una missione, Antes de Deus nos dar uma missão, Dio ci allena. Deus nos treina. Amen. Amém? Dio ci dà la capacità. Deus nos dá a capacidade. Ma che qual è questa capacità, Mas pastore? qual é essa capacidade, pastor? La capacità di avere dei valori A capacidade de nós termos valores che noi dopo non saremo capaci di negoziare. que nós não seremos capazes de negociá-los. È quello che Dio ha fatto con Mosè nel deserto. É isso que Deus fez com Moisés no deserto. Ha messo nel suo carattere dei valori che lui dopo non è riuscito a negoziare. Colocou no seu caráter valores que ele não conseguiu mais negociar. Allora appunto Dio in quello periodo di 40 anni Então, precisamente nesse tempo de 40 anos, non è che Dio aveva dimenticato Mosè, não é que Deus tinha se esquecido de Moisés, ma Dio stava preparando quell'uomo. mas Deus o estava preparando. Amen, fratello. Amém, irmãos? E quando lui giunse all'Egitto, E quando ele volta ao Egito, allora lui deve gestire quella situazione da una prospettiva spirituale. agora ele deve administrar aquela situação de uma forma espiritual. Perché quel combattimento non sarà un combattimento bellico. Porque aquela luta não será uma luta bélica. Lui non deve scendere all'Egitto per combattere come un soldato o un generale. Ele não deve descer ao Egito para combater como um soldado ou como um general. Il suo combattimento, il combattimento di Mosè, sarà un combattimento spirituale. A sua luta com o faraó será uma luta espiritual. Mi seguite, sì o no? Estão seguindo, irmãos? Mi seguite? E a questo punto, Chegando nesse ponto, irmãos, combattere col faraone lutar com o faraó in una dimensione spirituale, numa dimensão espiritual bisogna avere dei valori nel carattere. precisa ter valores e caráter. Amen. Amém, irmãos? Per combattere con una forza nemica,
para combater com uma força inimiga e una forza spirituale, e uma força espiritual, una oppressione, uma opressão, Mosè dovette avere dei valori nel suo carattere. Moisés deveria ter valores no seu caráter. E è proprio qua E é propriamente aqui che io imparo qualcosa per la nostra vita. que eu aprendo algumas coisas para a nossa vida. Amen. Amém, irmãos? Perché anche noi siamo in un combattimento. Que nós também estamos numa luta. Ma dallo stesso modo il nostro combattimento non è bellico. Mas da mesma forma, a nossa luta não é bélica. La Bibbia dice: noi non stiamo combattendo contro la carne e il sangue. A Bíblia nos diz que nós não estamos combatendo contra a carne e o sangue. La Bibbia dice che noi stiamo combattendo contro le potestà e lo spirito oppressore che governa questo mondo. A Bíblia nos está dizendo que nós estamos combatendo com espíritos opressores que governam este mundo. Sono pochi i credenti che si sono resi conto di questa verità. São poucos crentes que percebem essa verdade. Perché se tu ci credessi davvero che il diavolo è reale, Porque se você verdadeiramente cresce que o diabo é real, tu camminava inginocchiato in preghiera davanti al Signore. você ficaria de joelhos orando ao Senhor. Ma tutto che il diavolo vuole Mas tudo que o diabo quer è che tu pensi così, é que você pense assim. che lui non è così male e cattivo come sembra. Que ele não é tão mal assim como dizem. Allora Mosè si recò in Egitto Então Moisés vai para o Egito e si mette davanti al e faraone. se coloca diante do faraó. E qua comincia il suo combattimento. E aqui começa a sua luta. E qua Mosè deve dimostrare che la scuola da 40 anni è stata bella. E aqui Moisés tem que demonstrar que o que ele passou nos 40 anos no deserto foi bom. E qual è la prima cosa che succede? E qual a primeira coisa que acontece? Il faraone O faraó fa una proposta. faz uma proposta a Moisés. Devo dire almeno 4 proposte Ao menos 4 propostas. che lui ha fatto a Mosè Que ele fez a Moisés e che il diavolo fa a me e a te. e que o diabo faz para nós também. La prima cosa, Primeira coisa. il faraone O faraó propone a Mosè propõe a Moisés che Mosè non fosse radicale con il peccato. que Moisés não fosse assim tão radical contra o pecado. Mosè ha detto così: Moisés disse assim: lasciaci andare deixe-nos andar, perché dobbiamo offrire culto al nostro Dio. porque nós devemos oferecer culto ao nosso Deus. Qual è stata la risposta del faraone? O que Faraó respondeu? Offrite sacrificio, Ofereça os sacrifícios, però nel paese. mas aqui nesta terra. Amen. Amém, irmãos? Sai cosa vuol dire? Sabe o que quer dizer, irmãos? Potete fare il vostro culto, Vocês podem fazer o seu culto. ma non bisogna staccarsi. Não precisa sair daqui. Potete rimanere qua. Vocês podem permanecer aqui. Fate il vostro culto qua. Façam o vosso culto aqui. Perché che il faraone ha detto questa E cosa? por que Faraó disse isso? Perché lui voleva che Mosè e il popolo peccasse contro Dio. Porque ele queria que Moisés e o povo de Israel pecassem contra Deus. Come pastore? Peccando con una cosa chiamata sincretismo religioso. Mas como? Eles queriam que o povo pecasse contra o secretismo religioso. Ma guarda come Mosè aveva dei valori nella sua vita. Mas veja como Moisés tinha valores na sua vida. La risposta di Mosè è questa: A resposta de Moisés foi essa: no, noi dobbiamo andare, não, nós devemos ir, perché il nostro culto porque o nosso culto è un abominio per gli egiziani. é uma abominação para os egípcios. Cosa stava dicendo O Mosè? que Moisés estava dizendo? No, noi andremo fuori a dare culto al Não, Signore. nós somos para fora daqui para dar o nosso culto ao Noi Senhor. non metteremo insieme il nostro culto santo con culto profano. Nós não colocaremos o nosso culto que é santo junto com o profano. Ezechiele capitolo 44, Ezequiel capítulo 44, versetto 23, versículo 23, dice così: diz assim: e insegneranno il mio popolo ensinarão ao meu povo a distinguere a distinguir quello che è santo aquilo que é santo da quello che è profano, daquilo que é profano, da quello che è puro daquilo que é puro di quello che è e impuro. daquilo que é impuro. Quello che manca Aquilo que falta è questa capacità di discernere. é essa capacidade de discernir. E la proposta di Satana per noi oggi è la E stessa. a proposta de Satanás para nós hoje é a mesma. Tu puoi cultuare il Signore, Você pode cultuar seu Deus, ma non bisogna rompere col mondo. mas não precisa romper com o mundo. Tu puoi essere credente, Você pode ser crente, ma puoi andare anche in giro nella prostituzione. mas pode ir para a Tu prostituição. puoi andare in chiesa, Você pode vir à igreja, ma tu puoi fare le cose fuori. mas também pode fazer outras coisas E mundanas. ci sono tanti credenti E há tantos crentes che non hanno capito que ainda não entenderam la differenza a diferença tra il santo entre o santo e il e o profano. profano. Amen. Amém, irmãos? Persone che vogliono camminare con Dio, Pessoas que querem caminhar com Deus, ma non vogliono staccarsi dal mondo. mas não querem se separar do mundo. Gesù disse così: Jesus disse assim:
che il mondo ti odia. que o mundo nos odeia. Gesù disse: se il mondo vi odia, E Jesus disse: se o mundo vos odeia, sappiate che mi ha odiato per primo. saibam que eles me odiaram primeiro. Sa cosa ha detto Gesù? Sabe o que Jesus disse? Il mondo vi odia O mundo te odeia perché non siete di questo mondo, porque vocês não são deste mundo. non appartiene a questo Vocês não mondo. pertencem a esse mundo. Mi seguite, fratelli? Estamos Sì o seguindo, no? irmãos. Mettete nel cuore questa parola. Coloque essa palavra no coração, irmãos. La proposta del faraone per Mosè era A questa: proposta de Faraó para Moisés era essa. potete fare il culto, Vocês podem fazer seu culto, ma non bisogna uscire dall'Egitto. mas não precisam sair do Tu Egito. puoi restare in Vocês chiesa, podem ficar na igreja, ma non serve che tu esca dal mondo. mas não precisa sair do mundo. Tu puoi frequentare il culto di sabato, Vocês podem ir ao culto ao sábado, ma tu puoi andare dopo in giro e fare le cose sbagliate dopo. mas podem errar depois. Non serve che tu ti stacchi dal Não mondo. precisa se separar do mundo. Questa è la proposta del diavolo per la chiesa di oggi. Esta é ainda a proposta do diabo para a nossa igreja. E ci sono tanti credenti che ascoltano. E há tantos crentes que escutam isso. Mi seguite, carissimi, sì o no? Estamos escutando, irmãos? Io voglio che il Signore ti parli al cuore stasera. Eu quero que o Senhor fale aos vossos corações essa noite. Amen. Amém, irmãos? Il Signore ha detto che noi siamo chiamati per vivere una vita in santità. O Senhor nos chamou para viver uma vida em santidade. Amen, fratelli. Amém? Noi dobbiamo proprio uscire da questo mondo. Nós devemos sair deste mundo. La parola che ci definisce A palavra que nos define è chiesa. é igreja. Tu sai cosa vuol dire la parola chiesa? Sabe o que quer dizer a palavra igreja, irmão? È una parola greca É uma palavra grega che vuol dire, si dice ecclesia que se diz eclésia o ecclesia. ou eclesia. E cosa E significa? o que isso significa? Gesù disse: io edificherò la mia ecclesia Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. e le porte delle tenebre non la potranno E resistere. as portas das trevas não poderão resisti-la. Gesù disse: io edificherò la mia chiesa. Eu edificarei a minha igreja. La parola chiesa E a significa palavra igreja significa la comunità a comunidade di quelli daqueles che sono stati chiamati per uscire fuori. que foram chamados para saírem fora. Amen. Amém, irmãos? Hai capito cosa vuol dire chiesa? Deu para entender o que quer dizer igreja? La comunità, A comunidade, la radunanza a reunião da quelli che sono stati chiamati daqueles que foram chamados per uscire dall'Egitto, para saírem do Egito, per uscire dal mondo para saírem do mundo e vivere alla gloria di e Dio. viverem a glória de Deus. Una seconda cosa che il faraone propone a Mosè Uma segunda proposta de Faraó a Moisés, e che il diavolo ci propone e oggi que o diabo também te propõe hoje, è che tu, invece di andare in chiesa, que você, ao invés de ir à igreja, resti spesso a casa. fique frequentemente em casa. Amen? Amém, irmãos? Poi come mai, pastore? Como pode, pastor? Versetto 28 Versículo 28 dal capitolo 8 do capítulo 8 dice così, ascoltatemi. diz assim: Allora il faraone disse: io vi lascerò andare, perché offriate sacrifici al Signore vostro Dio nel deserto. Vedi adesso, soltanto non andate troppo lontano. Amen? Non andate troppo lontano. Cioè, alla fine dovevamo chiedere a questo faraone. Scusa. Alla fine dovevamo chiedere a questo faraone. No fim, nós temos que perguntar ao Faraó: Alla fine, faraone, cosa vuoi tu? o que você quer, Faraó? Ti lascia o non ti lascia Me andare? deixa ir ou não me deixa ir? Prima lui ha detto no, fate il culto qua. Primeiro ele disse: façam o vosso culto aqui. Potete cultuare e restare nell'Egitto. Podem cultuar e ficar no Egito. Puoi andare in chiesa e rimanere nel mondo. Podem ir à igreja e permanecer no mundo. E poi lui dice, E agora ele potete diz: andare. podem ir, Va bene, ok, ma non andare troppo lontano. mas não vão muito longe. Perché che il faraone ha detto Por que così? que Faraó disse isso? Non andare troppo lontano. Não vão muito longe, Perché lui voleva che il popolo rimanesse sotto i suoi occhi. porque ele queria que o povo permanecesse sobre as suas vistas. Amen, fratelli. Lui ha detto, se questo popolo va troppo lontano Se o povo fosse muito distante e vanno lontano a cultuare il loro Dio, e vão muito longe de cultuar o seu Deus, io non avrò più forza su di loro. eu não terei mais força sobre eles. Ma se loro non vanno troppo Se eles lontano, não forem tão distantes assim, io sarò vicino a loro. eu estarei vizinho a eles. Guardami un attimo. È esattamente quello che il diavolo fa con te. E é exatamente aquilo que o diabo faz com você. Lui dice così, vai in chiesa, Ele diz: você vai à igreja, ma non vai tanto, mas não vai tanto assim. vai ogni tanto, Vai de vez em quando, ma rimani sempre qua vicino a me. mas fique aqui sempre próximo de mim. Perché
Perché se tu vai troppo in chiesa, Porque se você for muito à igreja, io non avrò più forza su di eu não te. terei mais força sobre Hai você. capito il mistero di Deu Dio? para entender o mistério, irmãos? Hai capito perché il diavolo non ti vuole in chiesa? Entendeu porque o diabo não quer você na igreja? Perché se tu vieni spesso qua, Que se você vier frequentemente aqui, tu sarai pieno dello Spirito Santo. você estará cheio do Espírito Tu Santo. sarai nella presenza di Dio. Você estará na presença de E se Deus. tu sarai nella presenza di Dio, il diavolo non avrà potenza sulla tua Se você vita. estiver na presença de Deus, o diabo não terá poder sobre você. Perciò che lui dice a te, Por isso que ele diz a você, vai in chiesa, vai à igreja, ma non vai tanto. mas não vai tanto assim. Non vai troppo lontano. Não vai muito longe. Non frequenta tanto. Não frequenta tanto. Rimani più vicino. Fica mais próximo de mim. Perché così io ti guardo. Porque assim eu te vejo. Quando eu vedo che tu vuole convertirti davvero, Quando eu vejo que você quer se converter de verdade, allora io mi avvicino. eu vou lá e me aproximo de você. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Avete capito come dice le cose? Deu para entender como dizer as coisas, irmãos? Avete capito la strategia del diavolo? Deu para entender a estratégia do diabo? Amen. E il faraone dice un'altra cosa. E o farol disse ainda uma outra coisa. Dammi un po' di ritorno sul microfono, per favore. La Bibbia dice così: A Bíblia diz assim, non andare troppo lontano. não vá muito distante. E pregate anche per me. E pregue, orem por mim. Guarda l'astuzia. Olha que astúcia. Ma da quando è che il faraone ha bisogno di preghiera? Mas desde quando o faraó precisa de oração? Ma lui sta dicendo: Mas ele disse isso. andate, Vá, ma non troppo mas lontano. não muito distante. Io sono da vostra parte. Eu sou com vocês. Non sono così cattivo. Não sou ruim assim. Dai, alla fine si può essere credenti così. Assim podemos até ser crentes. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Mi seguite nella parola, sì o no? Estamos seguindo, irmãos? Questa è la proposta del diavolo. per Esta é a noi. proposta do diabo, irmãos. Vai in chiesa, Vá à igreja, ma non sempre. mas não sempre. Vai, frequenta il culto, Frequente os cultos. ma se possibile resti spesso a casa tua. Mas, de preferência, fique um pouco mais em casa. Perché così tu sarai sotto i miei occhi. Porque assim você estará sobre as minhas Se vistas. tu vai troppo in chiesa, Se for demais à igreja, tu scappa da me, sta dicendo il você vai diavolo. fugir de mim. E è tutto quello che Dio vuole, che tu scappi dalla E é mano tudo aquilo que dell'oppressore. Deus quer, que nós escapemos do diabo. Mi seguite, sì o no? Estamos seguindo, irmãos? Avete pazienza con me ancora, eh? Tem paciência, irmãos, mais um minuto? Alleluia. La terza proposta che il diavolo fa, e il faraone fa a Mosè, A scusa, terceira proposta que Faraó faz a Moisés è che Mosè é que Moisés non si preoccupi não se preocupe con la salvezza della sua famiglia. com a salvação da sua família. Questa è la stessa proposta Essa ainda é a mesma proposta che il diavolo sta facendo ai credenti di oggi. que o diabo faz aos crentes de hoje. Capitolo 10, versetto 8, Capítulo 10, versículo 8, dice così il testo. diz assim o texto. Allora fecero ritornare dal faraone Mosè e il suo fratello Aarone. E gli disse loro: andate, servite il Signore vostro Dio, ma voglio sapere chi è che vai. Avete capito? Chi è che vai? Quem é que vai, irmãos? Mosè rispose: noi andremo con i nostri bambini, con i nostri vecchi, con le nostre figlie e con i nostri figli. Avete capito il valore che c'era Mosè? Avete capito, signore? Sa cosa stava dicendo Mosè? Sabe o que Moisés está dizendo, irmãos? Chi è che andrà? Quem que irá? Tutti. Todos. Non rimarrà nessuno. Não ficará ninguém aqui no Egito. Ma sai perché che Mosè ha detto così? Mas sabe por que Moisés disse isso, irmãos? Perché Mosè aveva un valore dentro di sé, Porque Moisés tinha um valor dentro dele, che era a sua famiglia. que era a sua família. E lui ha detto così: E ele disse assim: che domanda è questa? Chi andrà? que pergunta é essa? Quem irá? Noi andremo con i nostri bambini, Nós iremos com as nossas crianças, con i nostri vecchi, com os nossos velhos, idosos, con i nostri figli com os nossos filhos, e con le nostre e figlie. com nossas filhas. Amen. Nessuno rimarrà nell'Egitto. Ninguém ficará no Egito. Ma Mosè riesce a combattere così Mas Moisés consegue lutar assim, a causa dei valori che aveva por dentro causa di dos sé. valores que ele tinha. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Una delle cose che il diavolo vuole Uma das coisas que o diabo quer, irmãos, è che tu non ti preoccupi con la tua que famiglia. você não se preocupe com a sua família. Amen. Il diavolo vuole che tu pensi così. O diabo quer que você pense assim: Io vado in chiesa. eu vou à igreja. Se qualcuno vuole venire, amen. Se alguém quiser ir comigo, amém. Se non vuole venire, Se não querem vir, non me ne frega niente. não me importa. Non è così. E não é assim, irmãos. Mosè ha detto no, Moisés disse: não, io non lascio neanche i vecchi. eu não deixarei nem os idosos. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Pensa con me un attimo, guarda qua con me. Pensa comigo por um minuto, irmãos. Mosè poteva Moisés poderia pensare così: pensar assim: bah, portiamo
i bambini Bem, levaremos as crianças e lasciamo i vecchi. e deixamos os velhos. Pensa a te i vecchi camminando nel deserto. Imagine os velhinhos caminhando no deserto. Sarebbe una cosa difficoltosa? Seria uma coisa difícil para Sim ou eles. não? Sim ou não, irmãos? Sì o no, fratelli? Camminare nel deserto Caminhar no deserto con i vecchi com anciãos non sarebbe una cosa não facile. seria uma coisa fácil. Sicuramente c'erano quelli che avevano anche le carrozzine, non lo so. Certamente teriam aqueles ter sido carregados. Sicuramente c'erano quelli che dovevano essere portati dagli altri. Com certeza aqueles teriam que ser levados pelos outros. Se Mosè non avesse valori dentro di sé, E se Moisés não tivesse valores dentro dele, lui poteva pensare così: ele poderia pensar assim: vabbè, ormai sono vecchi, ok, agora que eles são velhos, lasciamo almeno muoiono qua, deixe-os morrerem aqui, perché ci darà fastidio per la strada. porque terá dificuldade pela estrada. Ma Mosè ha detto così: Mas Moisés disse assim: no, não, anche gli anziani andranno con noi. eles também irão conosco. Nessuno rimarrà in questo paese. Ninguém permanecerá nesse país. E perché che Mosè riesce, vi ripeto? E por que Moisés consegue falar isso? Perché i suoi valori lui ha ricevuto nei 40 anni che ha passato in quel deserto. Porque os valores que ele recebeu no deserto naqueles 40 anos. Amen, fratelli. Amém, irmãos? E il faraone disse così: E Faraó disse assim: potete andare, podem ir, ma rimane i bambini, mas fiquem aqui as crianças, i vecchi, os velhos le donne. e as mulheres. Vanno soltanto gli uomini. Irão apenas os homens. Mosè ha detto no, Moisés disse assolutamente. não, de jeito nenhum. E perché che il faraone propone E così? por que Faraó propôs isso? Guardami che mistero di Cristo. Olha que mistério de Cristo, irmãos. Il faraone sapeva O Faraó sabia che se si andava soltanto gli uomini, que se fossem apenas os homens, loro avrebbero motivo per tornare. eles teriam motivos para retornar. Amen. Amém, irmãos? Amen. Amém. Perché se tu sei andato fuori Se você foi para fora, e hai saiu lasciato la moglie e i figli dietro, e deixou a sua esposa e filhos para trás, lui sapeva che prima o poi questi uomini tornerebbero in Egitto. o Faraó sabia que cedo ou tarde eles voltariam para o Egito. Amen. Amém? Ma Mosè disse così: Mas Moisés disse assim: assolutamente. absolutamente. Noi dobbiamo andare tutti. Nós devemos andar todos juntos. Dai bambini piccoli appena nati Das crianças apenas nascidas al più anziano. aos mais velhos. Nessuno rimarrà sotto il governo dell'Egitto. Nenhum permanecerá sobre o governo do Egito. Guardami un attimo. Olha para mim um instante, Tu irmão. stai combattendo per la tua famiglia? Você está lutando pela sua família, irmãos? Tu stai combattendo per la salvezza dei tuoi parenti? Você está lutando pela salvação dos seus parentes? O magari tu stai pensando così: no, importa che io sia salvato, Ou talvez pastor. você esteja pensando assim: o que importa é que eu me salve. Io una cosa che io voglio E uma coisa que eu quero non è soltanto andare in cielo, não é apenas ir para o céu, ma quando arrivo là a trovare la mia mas famiglia quando là. eu chegar lá e encontrar a minha família. Amen. Amém, irmãos? Io immagino che tu vuoi lo Eu stesso, imagino que você queira o mesmo. che quando tu arrivi là, E quando você chegar lá, arrivi pure i tuoi figli, chegue também os seus filhos, arrivi anche i tuoi nonni, chegue os seus avós, arriva anche i tuoi figli, os seus i filhos, tuoi nipoti. os seus sobrinhos. È quello che tu devi É combattere. isso que você deve lutar por. Questi sono i valori Esses são os valores. che Mosè non era disposto a negoziare con il E faraone. Moisés não estava disposto a negociar com o faraó. Lui ha detto: io non faccio nessun tipo di affari con quest'uomo. Ele disse: eu não farei nenhum tipo de negócio com esse Se faraó. dobbiamo Se uscire, devemos sair, usciremo tutti. sairemos todos. Dai bambini ai vecchi, nessuno rimane. Das crianças aos velhos, ninguém fica. Guardami un attimo, Olha para carissimo. mim um instante, irmãos. Soltanto risponde così Apenas responda assim: chi ha dei valori solidi nel cuore. quem há valores sólidos nos corações. Amen. Che non si lascia trascinare dalla proposta Que del não se diavolo. deixa arrastar pelas propostas do diabo. Alleluia. E c'è una quarta proposta che il faraone fa a Mosè. E ainda há uma quarta proposta que o faraó faz a Moisés. Lui propone a Mosè Ele propõe a Moisés che Mosè non porti le sue ricchezze que Moisés não leve as suas riquezas alla casa di Dio. na casa de Deus. Il faraone chiama Mosè di nuovo O faraó chama Moisés novamente e dice così: e diz assim: potete andare, podem ir. anche i vostri bambini, Também as suas crianças. anche i vecchi, Também os velhos. andate tutti voi. Podem todos. ma lasciate qua Mas deixem aqui il vostro bestiame, os seus animais, il vostro gregge os seus rebanhos, e i vostri armenti. as suas manadas. Amen. Amém, irmãos? Amen, fratelli. Amém? E Mosè poteva pensare E così Moisés podia pensar assim: se non avesse dei valori dentro di se sé. não tivesse os valores que ele conseguiu no deserto. Mosè dice: beh, a questo punto cosa ci serve la ricchezza? Chegando a esse ponto, o que me serve as riquezas? L'importante è che ce ne andiamo. Portanto que iremos embora. È vero o no? Amém? Ma Mosè ha detto no. Mas Moisés disse: não,
non sono qua per negoziare nulla. Não estou aqui para negociar nada. Noi dobbiamo andare Nós devemos ir embora. e porteremo con noi le nostre ricchezze, Levaremos conosco nossas riquezas. perché dei nostri bestiami Porque das nossos animais, dobbiamo prendere offerta al Signore. deles que pegaremos ofertas para oferecer ao Senhor. Ci sarà culto al Signore Haverá cultos ao Senhor. con il nostro bestiame e con le nostre Com as ricchezze. nossas feras, com os nossos animais e com nossas riquezas. Amen. Amém. Mosè non era disposto Moisés não estava disposto a negoziare con il a faraone negociar com o faraó le sue ricchezze. as suas riquezas. Lui ha detto: la nostra ricchezza Ele disse: as nossas riquezas sarà portata per culto a Dio. serão levadas para prestar culto a Deus. Lo stesso succede in chiesa oggi. E hoje acontece a mesma coisa na igreja, irmão. Sa cosa Satana sta soffiando nelle orecchie delle persone? Sabe que o Satanás está assoprando nas nossas orelhas? Non porta il tuo soldo in chiesa. Não leve seu dinheiro à igreja. Perché portare soldi in chiesa? Para que levar dinheiro à Per igreja? fare il prete o il pastore e diventarsi ricco? Para fazer que o pastor se torne rico? No, No. resta con te. Não, fique com o seu dinheiro. Usa per i tuoi piaceri. Use seu dinheiro para os seus prazeres. Usa il tuo soldo nel tuo Egitto. Use o seu dinheiro no seu Egito. Perché portare qualcosa nella casa di Por que Dio? levar as coisas para a casa de E Deus? sai perché che il diavolo fa E così? sabe por que ele faz assim, irmãos? Perché lui sa Porque ele sabe che se si manca soldi in questa chiesa, que se faltar dinheiro nessa igreja, questa chiesa chiude la porta. essa igreja fecha as portas. Mi seguite, sì o no? Amém, irmãos? Se manca soldi, Se faltar dinheiro, lui sa che la chiesa non rimane in piedi. aí ele sabe que a igreja não permanece em pé. Amen. Amém? E tutti scappano. E vocês vão embora. Sai cosa succede? Sabe o que acontece, irmãos? Il faraone adesso ha detto a Mosè: O faraó disse a Moisés: lascia i bestiami, deixe os seus animais. perché se io non... Lui pensava così: se io non posso impedire loro di andare, Ele pensava assim: se eu não posso impedi-los de ir embora, almeno posso impedire loro di fare culto. pelo menos eles não terão como fazer culto. Perché senza bestiame Porque sem os animais, loro non potranno fare nulla. eles não podem fazer nada. Non c'era, in quell'epoca non c'era culto senza sacrificio. Não havia culto naquela época sem sacrifício. È lo stesso che succede oggi. E a mesma coisa acontece hoje. Quante volte io vedo, fratelli, Quantas vezes eu vejo, irmãos, cristiani crentes che si sono convertiti que são convertidos fino a qua, até hoje. fino a qua, Até aqui. ma dalla tasca in giù Mas do bolso para baixo, non se ne parla neanche. não se pode falar nisso. Il pastore può parlare di Bibbia, O pastor pode falar de Bíblia. Il pastore só non può parlare di soldi. O pastor só não pode falar de dinheiro. Perché se parla di soldi, Se falar de dinheiro, tutti si arrabbiano. todos ficam bravos. E sai perché? E sabe por quê, Io vi irmãos? dico una cosa come pastore. E eu vou dizer uma coisa como pastor, irmãos. In questi nostri giorni, Nesses nossos dias, Satana è riuscito a colpire quest'area della Chiesa di una maniera tremenda. Satanás conseguiu atingir a igreja de uma forma tremenda. Perché a volte noi dobbiamo salire sulla pedana Porque às vezes nós temos que subir nesse púlpito e parlare di offerta e decima alla Chiesa, e falar de oferta e dízimos para a igreja. quasi che chiedendo scusa. Quase que pedindo desculpas. Questa è una vergogna, Isso é uma vergonha, irmãos. è una cosa assurda. É uma coisa absurda. Perché qua dice la parola di Dio. Porque aqui diz a palavra de Deus. Mosè ha detto: Moisés disse: noi andiamo nós iremos con il nostro com bestiame, os nossos animais, con la nostra ricchezza, as nossas riquezas. perché dobbiamo offrire culto al nostro Dio. Porque nós deveremos oferecer culto ao nosso Deus. Sai la cosa che Dio vuole che tu pensi? Sabe o que Deus quer que você pense? Io porto il mio soldi alla Eu Chiesa, trarei meu dinheiro à igreja. io do la mia Eu offerta, darei minha oferta. io do la mia decima, Darei meu dízimo. perché io sto dando il mio contributo alla predica della parola di Dio in Eu questa estou dando minha generazione. contribuição à pregação da palavra de Deus. E a quello che riguarda me, E aquilo que toca a mim. e se il mio soldi può dare una mano, E se o meu dinheiro pode ajudar. io voglio dare una mano per aiutare le persone a essere liberate dalla mano Eu quero ajudar dell'Egitto. para que as pessoas sejam libertas do diabo. Mi seguite? Può dire gloria a Dio per Pode dizer glória a questo? Deus, irmãos? Può dire gloria a Dio per Pode dizer questo? glória a Deus, irmãos? Io ti dico una cosa come profeta di Dio Quero stasera. dizer uma coisa como profeta de Deus essa noite, irmãos. Mentre sono pastore di questa chiesa, Enquanto eu sou pastor nessa igreja, io non smetterò di insegnarvi a offrire la vostra offerta e la vostra decima al Signore, perché questa è la strada della benedizione sulla vostra vita. eu não vou parar de ensinar sobre oferta e dízimo, porque esse é o caminho para a vida. Possono tenermi di mercenario, Pode me considerar mercenário, quello là vuole solo i soldi, que só fala de dinheiro. non me ne frega niente. Não quero nem saber, irmão. Il mio impegno è con la parola di Dio. Meu empenho é com a palavra Il de mio Deus. impegno è con quello che dice la Bibbia e la parola di Meu Dio. compromisso é com aquilo que diz a Bíblia. Ci sta a te obbedire o no, Fica com vocês obedecer ou não. ma la parola di Dio sarà proclamata e Mas a annunciata. palavra de Deus será anunciada.
Perché questo è un valore che ho ricevuto nella mia vita. Porque esse é um valor que eu recebi na minha vida. In tutti questi anni di pastore, Em todos esses anos de pastor, io vi dico una cosa. eu digo uma coisa, irmão. Ho sempre insegnato questi principi alla Chiesa. Eu sempre ensinei esse princípio à igreja. Io non ho mai visto una persona E eu jamais vi uma pessoa che ha deciso di offrire offerta e decima al Signore que decidiu oferecer seu dízimo e suas ofertas e che si è pentita e que se arrependeu. e che il Signore li ha lasciato nella situazione E que difficile. o Senhor a deixou numa situação difícil. Anzi, Aliás, ho sempre sentito eu sempre ouvi, che dopo che una persona ha preso un impegno finanziario con Dio per primo, depois que uma pessoa subir um compromisso financeiro com Deus, il Signore gli ha aperto le o porte. Senhor lhe abriu as portas. Amen, fratello. Amém, irmãos? Questi sono valori che non possiamo negoziare. Esses são valores inegociáveis, irmãos. Amen. Amém? Io quando vengo in chiesa Eu, quando venho à igreja, voglio avere la mia offerta per donare. quero ter a minha oferta para oferecer. Non è sempre che ho, Não é sempre que eu tenho, ma quanto possibile mas quanto possível. voglio dare la mia decima Quero dar o meu dízimo e la mia offerta in gratitudine a e minha Dio. oferta e minha gratidão a Deus. Perché lo so Porque eu sei che questo è un valore que esse é um valor che io non sono disponibile a negoziare con il que eu diavolo. não tenho como negociar com o diabo. Amen. Amém, irmãos? Amen. Mosè ha detto, Moisés disse: noi nós andremo iremos con il nostro bestiame. com os nossos animais. E c'è un versetto nella Bibbia, E tem um versículo na Bíblia, una versione che dice ancora più chiara, uma versão que é um pouco mais clara, che Mosè disse così: que Moisés disse assim: noi andiamo con il nostro bestiame nós iremos com os nossos animais. e anche tu ci darà dei bestiami per offrire al nostro E Dio. até você dará animais para nós oferecermos ao nosso Deus. Amen. Amém? Il diavolo vuole togliere da te, O diabo quer tirar de você. vuole che tu non porti niente a Dio, Quer que você não dê nada a Deus. perché lui sa, Porque ele sabe. se tu ti comporti così Se você se comportar e tu assim dona al Signore, e você doar ao Senhor, qualcosa di soprannaturale succederà nella tua alguma vita. coisa sobrenatural acontecerá na sua vida. Amen, fratello. Amém, irmãos? La parola di Dio dice così: A palavra de Deus disse assim: sono stato giovane, fui jovem, disse il salmista, disse o salmista. oggi sono vecchio, Hoje estou velho, ma non ho mai visto nella mia vita mas eu jamais vi na minha vida un giusto um justo mendicare il pane. mendigar o pão. Amen. Amém, irmãos? Non ho mai visto Eu jamais vi un giusto fedele al justo, Signore fiel ao Senhor, mendicare il pane, mendigar o pão, perché il Signore si prende cura. porque o Senhor toma conta dele. Amen, fratello. È il momento di spaccare questa proposta di Satana. É o momento de quebrar essa proposta de Satanás. Io ti dico una cosa, Eu te digo uma coisa, come Mosè, como Moisés, tu hai necessità di avere dei valori nella tua vita. você tem necessidade de ter valores na sua vida. E Mosè ha mantenuto i suoi valori E Moisés manteve os seus valores. e lui non ha negoziato i suoi E ele valori. negociou seus valores. Amen. Amém? Mi seguite, fratelli? Estão me seguindo, irmãos? Lui ha deciso di essere e continuare radicale con il peccato. Ele continua sendo radical contra o pecado. Lui ha detto che la sua famiglia dovrebbe essere salvata. Ele disse que sua família devia ser salva. E lui ha detto i miei soldi saranno offerti al E Signore. ele disse: o meu dinheiro será oferto ao Senhor. Amen. Amém, irmãos? Amen, fratelli. Amém? Ci dà un fastidio toccare la tasca, no? Dá uma dificuldade de colocar a mão no bolso, né, irmãos? Ma io quando vedo la vera conversione, Mas eu, quando vejo a verdadeira conversão, io vedo che la prima cosa che colpisce è la nostra tasca. eu vejo que a primeira coisa que é atingida é o nosso bolso. Posso darvi un esempio? Vou dar um exemplo. Io sento per lo Spirito Santo di dirti questa cosa. Eu sinto pelo Espírito Santo de dizer isso, irmãos. La Bibbia dice che un giorno A Bíblia diz que um dia, un uomo piccolo um pequeno homem che si diventa proprio grande, que se torna grande, chiamato Zaccheo. chamado Zaqueu. Ricordate di Zaccheo? Lembra da história de Zaqueu, irmãos? Un pubblicano, Um publicano, un lavoratore dell'agenzia delle entrate, per poche parole. um cobrador de impostos. Amen. Quello che controllava la bollo e tutto quello che... Aquele que cobrava impostos. E la Bibbia dice che li voleva vedere Gesù. E a Bíblia nos diz que ele queria ver Jesus. E conoscete bene la storia, lui sale su un albero, Gesù si avvicina Você sabe bem a história, ele subiu numa árvore para ver Jesus que se aproximava. e Gesù viene e dice: Zaccheo, scendi subito, E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desça. perché oggi resto in casa tua. Eu quero ver hoje ficar na sua casa. Amen. E il Signore Gesù andò là E Jesus foi à casa dele. e mentre cenavano, E enquanto jantavam, all'improvviso, de repente, nessuno gli ha detto niente. ninguém disse nada a Zaqueu. Non c'è stato
un predicatore là. Não houve um pregador ali. Non c'era una Bibbia là. Não tinha uma Bíblia sequer. Non c'era la Bibbia, ma c'era la parola di Dio fatta carne in Gesù. Não tinha Bíblia, mas tinha a palavra de Deus feita viva ali na presença de Jesus. Amen. Amém, irmãos? E all'improvviso Zaccheo disse E così. de repente Zaqueu disse assim. La Bibbia dice che Zaccheo si mette in piedi A Bíblia nos diz que Zaqueu se colocou de pé e disse così: Signore, e disse a Jesus: oggi Hoje ho deciso eu decido di donare de doar la metà dei miei beni a metade dos meus bens ai poveri. aos pobres. E se per caso ho rubato qualcuno, E se por acaso eu roubei alguém, puoi venire qua, pode vir aqui, che gli darò indietro 4 volte in più. que eu darei o quádruplo daquilo que eu terei Io deles. ti faccio una domanda: Vou te fazer uma pergunta, irmãos. è conversione o non è Isso é conversione? uma pessoa convertida ou não? Amen? Amém? Avete capito? Deu para entender? Che la conversione colpisce pure la nostra tasca? Que a conversão atinge também o nosso bolso? La Bibbia dice che un uomo chiamato Giuseppe, A Bíblia nos diz que um homem chamado José, denominato figlio della consolazione, denominado Filho da Consolação, Atti degli Apostoli capitolo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lui decise ele decide di vendere una proprietà de vender uma propriedade, perché lui vedeva che i fratelli avevano bisogno. porque ele viu que os irmãos tinham necessidade. Lui ha venduto una proprietà, Ele vendeu uma ha propriedade, preso i soldi pegou o dinheiro e ha dato tutto alla chiesa e deu tudo à igreja per dare soccorso a quelli che avevano para bisogno. socorrer aqueles que tinham necessidade. Come succede queste cose? Como é que pode acontecer isso, irmãos? Atti degli Apostoli capitolo 2 Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dice così: diz assim: tra i cristiani entre os cristãos era uno havia um l'anima com alma e lo spirito. e o espírito. Vendevano le sue proprietà Vendiam suas propriedades e portavano i soldi ai piedi degli apostoli e traziam dinheiro aos pés dos apóstolos, perché questi potevano aiutare i bisognosi. porque eles poderiam ajudar os necessitados. Amém? Amém? Tutto era comune fra di loro. Tudo era dividido entre eles. 3.000 persone 3.000 pessoas. e facevano così E faziam assim. e vivevano così. E viviam assim. Sai perché? Sabe por quê, Perché irmãos? quando lo Spirito Santo colpisce il nostro cuore, Porque quando o Espírito Santo entra no nosso coração, non abbiamo problema più con i soldi. não temos mais problemas com dinheiro. I soldi è soltanto un accessorio nella vita O dinheiro se torna um acessório da nossa e vida non il centro della e vita. não o centro da vida. Mosè aveva questo valore. Moisés tinha esse valor. Noi andiamo fuori Nós vamos para fora e porteremo con noi i nostri e bestiami levemos com nós os nossos animais. perché dobbiamo offrire il culto col nostro bestiame al Porque nós Signore. iremos oferecer nosso culto com os animais. Con la nostra ricchezza faremo culto al Com as Signore. nossas riquezas faremos culto ao Senhor. Amen. Amém, irmãos? Mettiti in piedi, per Coloque-se em pé, favore. irmãos.